Aí eles dão os requisitos que precisa para escolher esses 7 homens. Para quê? Para ajudar. Então eles vão lá, né? Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, o que eles fizeram? Uma divisão entre os que iam servir e eles que iam orar e estudar a palavra. Então ficou dividido. Os apóstolos ficaram com a parte da oração, com a parte espiritual, digamos assim, a parte espiritual, que era oração e a palavra, e eles designaram os diáconos, né, para servir ao povo, para ajudar a servir ao povo. Aí eles conseguiam cumprir a parte deles, né? Aí apareceram lá, né? Aí o parecer agradou a todos e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, né? Eles apresentaram esses perante os apóstolos e eles impondo as mãos sobre eles, né? Os elegeram como diáconos. E a palavra de Deus ia crescendo, o povo ia crescendo e aumentando, se multiplicava o número dos discípulos. E os sacerdotes, muitíssimos sacerdotes, também obedeciam a palavra, né? E esses que estavam junto com eles também ensinavam a palavra, não era só eles também o ensinavam. E aí a gente vai ver aqui o personagem Estevão, né? Cheio de graça, a partir do verso 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Só que, de novo, lá vem os sacerdotes, o povo da sinagoga, com inveja, fala, ué, mas cara, né? Se levantaram alguns dos que eram da sinagoga, né? E discutiam com Estevão. Só que Estevão tinha tanta sabedoria, ele tinha tanto sabedoria, porque era cheio do Espírito Santo, tinha tanto, que eles não tinham como debater com ele, não tinham como resistir a ele, tinha que ceder, porque era o Espírito Santo que falava através dele. O que eles fizeram? A chamada cama de gato. Chamaram testemunhas falsas, chamaram pessoas que não, para mentir no lugar dele, né? E aqui, ó, no verso 11 fala que eles subornaram, eles pagaram pessoas para falar que eles estavam ouvindo o Estevão proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, né? Porque para eles pegava muito a questão de Moisés, né? Eles estavam muito ligados à lei de Moisés, então eles falam que o Estevão estava falando contra Moisés e contra Deus. Então apresentaram testemunhas falsas. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido de Jesus Nazareno. Todos estavam fitando os olhos, só que eles olhavam, o povo que estava no Sinédrio, que eram os juízes, né? Eles olhavam para Estevão e o que acontecia? Eles viam o rosto de Estevão como se fosse um anjo. Mesmo aquele povo mentindo, mesmo os outros mentindo, pagando, subornando assim, eles olhavam para Estevão e viam um anjo. Eles viam o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo, né? Então o sacerdote pergunta, é assim? Aí Estevão faz a parte dele, ele conta, né? Aqui no capítulo 7 a gente vai ver a defesa de Estevão, né? Ele vai falando tudo da terra dos pais, dos caldeus, ele conta a história desde Abraão. Por que ele conta desde Abraão? Porque para os judeus é muito importante o que? A genealogia, a história da família. Então ele começa desde lá de Abraão, contando tudo, né? A gente vê aqui, ó, que ele fala que Abraão saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, tal, não lhe deu herança, nem sequer espaço, tal. E aí ele vai falando, ele vai defendendo, ele vai vendo entre eles, né? Ele conta de Jacó, Abraão, ele passa por Isaac, Jacó, José, ele vai contando todo, né? Toda a história do povo hebreu, né? Conta por Moisés, né? Ele vai passando por tudo isso, ele vai falando tudo aquilo. Por quê? Porque estão acusando ele de algo que ele não... Só que aí ele começa a mostrar para aquele povo, né? Para aqueles homens lá, para aqueles sacerdotes,
de que não era verdade, de que ele não estava assim, né? E no final ele fala: não foi porventura minha mão que fez essas coisas? Né? Ele vai perguntando. Só que eles não aceitam. Mesmo ele contando tudo aquilo, todo, eles viram que Estevão estava falando a verdade, contando toda a história, explicando tudo aquilo. Eles não aceitavam, né? Aí já no verso 54 eles ouviam e ficavam muito bravos. O coração era triste, né? Só que Estevão viu a glória de Deus que estava à sua direita, né? Ele disse, e aí ele fala para eles: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles ficaram mais bravos ainda porque Estevão estava vendo isso e eles não tinham como, né? O que eles fizeram? Pegaram Estevão, jogaram para fora da cidade, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram, né? Eles apedrejaram, né? Remeteram contra ele. As testemunhas deixaram suas vestes em pé. Um jovem chamado Saulo, aí no 58, aqui quando a gente começa a ver o início da perseguição, né? E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Então aqui a gente vê que mesmo no limite, assim como Jesus, porque Estevão conhecia a história de Jesus, Jesus quando foi crucificado disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso? Jesus disse isso. E Estevão falou a mesma coisa. Estevão mostrou para eles o quê? De que ele não tinha raiva, ele não tinha rancor daquele povo, né? Ele clamava: Senhor, não lhes impute este pecado. Por quê? Porque eles estavam cegos. Eles não estavam de acordo com a palavra. Eles estavam mais guiados por um sentimento que não vinha de Deus. Eles não estavam querendo fazer justiça. Não era isso. Eles estavam assim de uma situação bem triste, que eles não tinham a mesma visão que eles. Então Saulo ainda amou esse povo. Saulo abriu o coração e disse para Jesus, e disse a Deus: não lhes impute este pecado. Não nos impute. Não marque-os com este pecado. Ou seja, Estevão perdoou o que eles estavam fazendo, assim como Jesus perdoou aqueles que estavam crucificando ele, não é verdade? Jesus crucificou e serviu. Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, e Estevão, com esse exemplo, também perdoou aqueles que o apedrejavam. Estevão é o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu pela palavra, né? E a partir daqui a gente vai começar a ver um outro personagem, né? A gente vai começar a ver a história de Paulo, né? Que até aqui então ele é Saulo, ele começa como Saulo de Tarso no capítulo 8, né? Vem a primeira perseguição, né? Aqui a gente começa a ver ele ainda não convertido, né? No capítulo 8 ele aqui no comecinho está falando que Saulo consentia na sua morte. Lembra que aqui no capítulo um pouquinho antes, né, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E no verso 1 do 8, Saulo consentia na sua morte, ou seja, Saulo estava presente na execução de Estevão e não fez nada. Saulo olhou e não fez nada. Ele não era convertido. Até aqui então ele era um fariseu, né? Não tinha. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, ou seja, a partir dali a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, contra os ensinamentos de Jesus, começou a aumentar. Não era só um ou outro que perseguia, não, começou muita gente a perseguir. E então o que aconteceu? À exceção dos apóstolos, os 12 continuavam juntos, né? Os 12 apóstolos continuavam. Só que todos os outros foram dispersos. Eles foram espalhados pela Judéia e Samaria. Foram assim, por quê? Porque a perseguição estava grande, né? Eles foram para lá.
E Estevão foi sepultado, né? Choraram e tal assim, e Saulo continuava assolando a igreja. Saulo, enquanto o povo estava disperso, tal, Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo ia nas casas, entrava nas casas, né? E quem ele via falando de Jesus, pregando a palavra, ele simplesmente pegava e levava para as prisões, colocava-os nas prisões e pronto, acabou. E ao ponto de permitir que alguns fossem mortos também, né? Então Saulo começa assim, né? A história de Saulo começa ele perseguindo a igreja, né? Aí no verso 4, né? A gente vê que Filipe, ele foi para Samaria, né? E está anunciando a palavra de Deus, né? As multidões estão indo, estão ouvindo, né? E eles atendiam o que o Filipe dizia, vendo os sinais, né? Muitos coxos e paralíticos foram curados naquelas cidades, né? Foram curados, e isso tudo através de Filipe, já fazendo a obra de Deus, né? Cumprindo o ministério, seguindo a orientação de Jesus, que disse que eles iam para Judéia, Samaria e os confins da terra. E Filipe está onde? Está em Samaria, né? Fazendo o que Jesus fez, né? E ali tinha um cara, né, chamado Simão. Ele era um mágico. Ele não era a Bíblia não fala se ele era judeu, se ele não fala a origem desse Simão. Mas ele estava ali, ele era um mágico e ele iludia o povo, né? Ele iludia, né? E ele queria dizer que ele tinha poder, que ele era poderoso, né? E o povo ali, como era iludido, né? Todo mundo ouvia ele, falava assim, esse homem é o poder de Deus, o grande poder, tal, e ele iludia, ele enganava o povo com grandes mágicas, né? Só que quando deram crédito a Filipe, quando o povo ouviu a palavra de Filipe, e aí o povo viu e percebeu no coração que aquilo era verdade e não o que Simão fazia, né? O Filipe estava evangelizando. Filipe estava levando a palavra, né? E eles iam sendo batizados. Aí o próprio Simão, que era mágico, que era enganador, ele abraçou essa fé. Ele recebeu esse ensinamento. Ele enganava o povo, ele era um ilusionista, né? Mas quando ele ouviu a palavra de Deus, quando ele ouviu os ensinamentos de Deus, ele deu crédito a Filipe. Ele ouviu e creu. Ele se batizou, né? Aí ele passou o quê? Ele passou a acompanhar Filipe. Ele passou a seguir a Filipe. Ele se converteu verdadeiramente, né? E vendo o quê? Sinais e grandes milagres praticados, né? Ele foi vendo isso, né? E os apóstolos estavam em Jerusalém, os outros apóstolos estavam em Jerusalém, e de Samaria os apóstolos ouviam que em Samaria eles estavam ouvindo a palavra, né? Então eles enviaram Pedro e João. Pedro e João foram lá para Samaria, oraram por eles para que recebessem, né? Então aqui a gente já vê a igreja, um foi para lá, como a igreja se dispersou, um foi para lá e os outros foram depois para ajudar. Eles não ficaram sozinhos, mesmo à distância, né? Mesmo um longe do outro, mas estavam unânimes em oração, estavam unidos no mesmo propósito. Aí vão para lá, quem que vai lá para Samaria? Pedro e João. Eles vão lá, tal, e vão fazendo mais curas, vão curando, né? Aqueles que foram batizados, tal. E o Simão, o mágico lá, ele começa a ver, né? Que quando eles impunham as mãos sobre as pessoas, eles eram cheios do Espírito Santo, eles recebiam o Espírito Santo na hora. E Simão se maravilha mais ainda com isso, e fala, nossa, que poder é esse? Então, eles só põem a mão, eles recebem o Espírito Santo, nossa, Simão ficou maravilhado com isso. Não obstante as obras, os milagres que os outros tinham feito, ele vê isso e ele fica atordoado. O que ele faz? Ele vai para Pedro e João e fala assim,
eu dou dinheiro para vocês, mas me dê este dom para que quando eu puser a mão, eles recebam o Espírito Santo, né? Aí Pedro fala, teu dinheiro seja para a perdição, ou seja, não dá para comprar com dinheiro aquele dom, né? Não tinha como eles comprarem o dom que Deus dá, né? Então Pedro fala para ele, teu dinheiro seja perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Você não tem parte nem sorte nesse ministério, teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, ele se converteu verdadeiramente? Não, ele não se converteu verdadeiramente. Ele estava vendo todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, né? Mas ele não se converteu, né? Aí Pedro fala para ele, né? Arrepende-te da tua maldade, roga ao Senhor, talvez seja perdoado. Simão lhes pediu, rogai vós por mim, para que nada do que disseste me sobrevenha. Testificar a palavra do Senhor, né? Eles voltaram para Jerusalém e foram evangelizando as aldeias. Amém, irmãos? Por hoje, vamos parar aqui no verso 25, que aqui a gente vê, né, o que o coração faz, o que o intento negativo faz. A gente aprendeu bastante hoje. Ouçam esse vídeo para vocês, ele ficou um pouquinho longo, mas é o período de uma aula, é o tempo de uma aula de vocês. Então eu agradeço a atenção. Logo nós estaremos de volta para a segunda aula do livro de Atos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, não desistam, IBAP, nós vamos firmes até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.